Nesse vídeo eu vou te dizer por que você deve investir em empresas americanas, quais são as formas que você tem para fazer isso e como eu faço para investir fora do Brasil. Olá pessoal, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço para investir fora do Brasil em empresas americanas através de ETFs. Muitas perguntas surgiram e esse vídeo vai poder esclarecer várias delas. O primeiro motivo para eu comprar o ETF que representa as maiores empresas americanas é porque eu tenho a intenção de investir em empresas americanas, obviamente. Eu já falei para vocês aqui de que quando eu tracei minha estratégia, eu decidi que investir em empresas brasileiras, que investiria também em empresas americanas, porque acredito no potencial das empresas americanas, e também investiria no mercado imobiliário através de fundos imobiliários. Então, para garantir que minha carteira de investimento tenha a exposição a todos esses mercados muito interessantes, eu decidi fazer uma alocação bastante distribuída nesses ativos. Quando uma classe de ativos não vai bem, eu aporto mais naquela classe, trazendo a minha carteira de investimentos para o equilíbrio novamente. Já expliquei isso aqui no outro vídeo. E quando uma classe de ativos vai muito bem, eu costumo fazer algumas vendas para trazer novamente para o equilíbrio também. Mas o vídeo hoje é especificamente sobre o ETF. Muitas pessoas perguntaram para mim o seguinte: Bruno, por que você investe em empresas americanas através de ETF? Por que você não compra através de BDRs? Existe essa opção aqui também no Brasil. Na tua corretora provavelmente deve ter esse tipo de produto. Então vamos falar sobre essas maneiras de investir fora do Brasil e por que eu decidi pelo ETF IVBB11. Antes vamos às perguntas. Muitas pessoas perguntam para mim o seguinte, não só do ETF IVBB11, mas como também de BOVA11, perguntam coisas do tipo assim: Bruno, não é melhor fazer a compra de ativos que pagam dividendos, rendimentos? Por exemplo, se eu compro fundo imobiliário, todo mês cai um pouquinho lá de rendimento na minha conta, além da possível valorização da cota. Quando eu compro o ETF BOVA11, não cai nada lá na conta, não tem rendimento. E quando eu compro o ETF IVBB11 também não cai nenhum rendimento lá, igual os fundos imobiliários. De fato não cai, mas não quer dizer que você não recebe. Um ETF é um fundo de investimento. Então quando você compra um ETF do BOVA11 ou do IVBB11, quando uma empresa que está dentro daquele ETF ele paga um dividendo, um rendimento, o administrador do fundo reinveste esse dividendo, refletindo assim na valorização da cota. Então, por mais que tu não perceba aquele dinheiro caindo na tua conta todo mês, sim, aquelas empresas dentro do ETF estão pagando rendimento, dividendos, e esses dividendos são reinvestidos pelo administrador do fundo. Na verdade, você está recebendo e não está tendo o trabalho de reinvestir. E existem outras perguntas do tipo: Bruno, não é melhor comprar a ação diretamente do que comprar o ETF? Sim e não. No caso do BOVA11, por exemplo, que é um ETF que representa a Bolsa Brasileira, o Bovespa, existe sim a possibilidade de você ter uma rentabilidade melhor fazendo a compra de ações específicas, mas para isso você precisa comprar várias ações e geralmente quem está iniciando não consegue, por exemplo, dispor de 10, 15, 20 mil reais para começar uma carteira de investimentos, escolhendo ações específicas de uma forma bastante diversificada. Então, para quem está começando, o ETF BOVA11, que replica o Ibovespa aqui no Brasil, é uma ótima opção de investimento para o iniciante, porque garante grande diversificação com bom resultado. E você não vai precisar comprar 10, 15, 20 ações para garantir uma boa diversificação, tendo que, nesse caso, aí, desembolsar uns 10, 15 ou até 20 mil reais. Mas no caso do IVBB11, que é o ETF da Bolsa Americana, que replica o índice SP 500, essa diferença fica menor ainda. Se você analisar o índice que replica ali o desempenho dos BDRs americanos com o SP 500, que é o SP 500, você vai perceber uma diferença mínima de valorização entre o SP 500, o IVBB11, para o índice de BDRs. Então, antes de mais nada, preciso dizer para você, se você já investe em BDR, você não faz mal nenhum nisso, de forma nenhuma. Pelo contrário, mais uma vez você está de parabéns, porque você já é inclusive um investidor qualificado. Você investe no mercado brasileiro e no mercado americano, no exterior, fazendo com que sua carteira de investimento seja dolarizada. Isso é muito importante e é uma ótima decisão, sem dúvida. Basta ver o desempenho da Bolsa Americana no ano passado. Agora, por que eu prefiro investir através do ETF IVBB11? Porque o resultado do ETF IVBB11 comparado ao resultado dos BDRs no ano passado foi muito similar.
um desempenho muito próximo entre o BDR e o ETF. E aí, então a gente entra no primeiro ponto que eu acho bastante interessante a gente avaliar. De um lado tem o ETF IVBB11, que representa as 500 maiores e melhores empresas americanas. Zero análise necessária, você está investindo num índice, não precisa avaliar empresa nenhuma, não precisa decidir se uma tem um PL bom, um PL ruim, se é uma empresa que tem potencial de valorização, não requer nenhum tipo de análise. Você está investindo diretamente no índice, o índice que representa as 500 melhores empresas. Então, não existe trabalho de pesquisa e análise nesse caso, é só lá e comprar IVBB11, não precisa escolher uma ação específica. Já no caso do BDR, você vai precisar analisar, poxa, qual que eu vou comprar? Ações da Nike, ações da Apple, ações da Coca-Cola? Então você vai precisar fazer um mínimo de análise ali para considerar qual empresa pode valorizar mais, qual que tem maior potencial de valorização. Então existe um trabalho um pouco maior ali para você concluir qual seria a melhor empresa para investir. E para você evitar essa variante de escolha, de determinar qual seria a melhor, talvez você tenha então, para poder evitar essa escolha, essa análise, você teria que comprar, por exemplo, 6, 7, 10 empresas diferentes. E de novo, o ETF IVBB11, que replica o índice das maiores empresas americanas, teve um desempenho muito próximo das empresas listadas lá no BDR da tua corretora. Então vale a pena o esforço? Na minha opinião, não. Na minha opinião, quando eu tenho a opção de fazer bons investimentos que não requer muito tempo e muita análise, eu vejo aí um cenário perfeito, porque eu posso utilizar meu tempo de melhor forma, por lazer ou até para o trabalho, para poder ganhar mais dinheiro e fazer mais investimentos. Então, se o esforço necessário para poder investir em BDRs tivesse um resultado em contrapartida muito melhor, certamente eu avaliaria a opção de fazer investimentos no exterior através de BDR, mas não é o que foi comprovado até agora, então eu prefiro a opção mais simples, com um ótimo desempenho também. Agora, os BDRs tiveram sim um bom desempenho no passado, apesar da taxação, por exemplo, de 15% sobre a valorização da cota. Caso você venda um BDR com lucro, você tem que pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro. Além disso, no Brasil, o governo federal estipulou uma taxa sobre os dividendos do BDRs, que vai de 7,5% a 27,5%. Então significa o seguinte, quanto maior o dividendo, maior a taxa, podendo chegar a 27,5% do rendimento dos teus dividendos. E um outro empecilho do BDR, na minha opinião, é a liquidez. Então o que acontece? As ações, quando você compra aqui no Brasil, né, uma ação de um fundo imobiliário, precisa ter uma pessoa interessada em vender para você comprar. Então quando não tem essa pessoa interessada em vender, quando não tem liquidez, você vai precisar esperar alguém que esteja disposto a vender. Por isso mesmo que eu sempre escolho fundos imobiliários e ações brasileiras com alta liquidez, para toda vez que eu precisar comprar ou vender, ter alguém disponível ali para fazer negociação. A questão é que os BDRs nem sempre têm essa liquidez, mas existe um mecanismo que garante essa liquidez. Esse mecanismo se chama Market Maker. Ele garante a liquidez para todo BDR. Se você quiser comprar, vai sempre ter, mas com um custo, que você pode chamar de spread bancário. Por mais que essa liquidez garantida pelo Market Maker pareça ser uma coisa interessante, nem sempre é. Porque se você quiser comprar um BDR e não tiver disponível, o Market Maker vai gerar essa liquidez para você por um custo. Então, por exemplo, você quer comprar um BDR da Nike, e aí você quer comprar, não tem. Aí o Market Maker, esse mecanismo, garante para você a disponibilidade daquela ação. Só que nesse caso, ao invés de você comprar pelo preço justo, pelo preço que é negociado lá fora, vamos supor que o preço seja 50, ele vai te vender por 55, porque você quer comprar um produto que não tem disponível. Então ele vai colocar um ágio ali, uma taxa, um spread bancário. A mesma coisa acontece quando você quer vender. Você quer vender um BDR que custa 85 e não tem ninguém interessado em comprar, o Market Maker vai gerar essa liquidez para você. Ó, você quer vender por 100, não tem ninguém querendo comprar, mas eu compro por 90, compro por 95. Então note que nessa negociação com falta de liquidez, de disponibilidade do produto para compra ou para venda, você acaba perdendo com taxas. E isso pode diluir bastante a tua rentabilidade desse tipo de produto. Mas aí você pode falar assim, Bruno, eu compro BDRs de alta liquidez, aquelas que sempre tem para comprar e sempre tem alguém interessado em vender. Ok, o problema é que esses BDRs de alta liquidez, de muita procura, geralmente tem um PL alto, um preço sobre lucro alto. Então significa que justamente essas que têm liquidez, ela tem menor potencial de valorização.
quando existe uma demanda grande por determinado produto, as ações vão sempre lá para cima. Olhe, por exemplo, as ações da Magazine Luiza aqui no Brasil. Elas estavam sendo negociadas num valor muito acima do justo, porque muita gente achando que a Magazine Luiza era aquele dia no mercado, muita gente comprando, o preço dela foi lá para cima. Até que em algum momento o mercado ajustou o preço, viu que aquele preço era um preço fora da realidade. O que aconteceu com as ações? Despencaram, infelizmente. Então, quando a demanda por um determinado produto é muito grande, esse determinado produto costuma subir muito o preço. Então, justamente os BDRs que têm alta liquidez sofrem desse mal. E talvez você esteja pensando numa outra possibilidade, investir no exterior mandando remessa de dinheiro para fora. Nesse caso, você vai ter que abrir uma conta em uma outra corretora. Aí lembra que eu falei sobre a simplificação dos investimentos? Quando eu não vejo uma contrapartida muito interessante, se valesse muito a pena mandar o dinheiro para o exterior, talvez faria sentido. Mas você ter que abrir conta em uma outra corretora, gerenciar uma carteira de investimentos em uma outra corretora, mandar remessas de dinheiro para o exterior e uma contrapartida que não é tão interessante, para mim não faz muito sentido. Além disso, tem um alerta importante aí. Quando você abre conta, manda dinheiro, faz remessa de dinheiro para o exterior e você forma um patrimônio no exterior, os herdeiros desse patrimônio podem vir a pagar até 40% de imposto sobre herança, sobre tudo que tiver aplicado lá no exterior. Então pode não ser muito interessante para os seus herdeiros, né? Então, recapitulando aqui, por que eu prefiro o ETF quando eu faço meus investimentos em empresas americanas? Porque o resultado comparado ao BDR é muito parecido e, na verdade, existe até uma possibilidade de você ter um retorno menor, de ter um retorno menos interessante no BDR se você for vitimado pelo market maker, por aquela falta de liquidez. Então, quer dizer, na melhor das hipóteses, o BDR vai ter um resultado ali igual ao ETF. Enquanto que o ETF IVB11 você compra e vende a qualquer momento ações das melhores empresas americanas, sem risco de liquidez e de uma forma muito prática. E se você observar, por exemplo, desde 2018, quando eu comecei a investir, vai perceber que eu fiz uma boa escolha, porque desde 2018 o S&P 500 tem tido um ótimo resultado. Olha o gráfico na tela agora. Mais uma vez, o ETF não requer nenhum tipo de análise, você está investindo através de um fundo que replica o S&P 500, então não existe análise, você vai comprar lá o ETF, que é as melhores empresas, você não precisa analisar uma empresa individualmente, com um retorno muito semelhante ao dos BDRs e com a garantia de que a minha herança não vai ser taxada em 40% para os meus herdeiros no futuro, né? Então é isso aí, pessoal, eu fiz um vídeo para poder esclarecer algumas dúvidas e explicar para vocês por que eu invisto através de ETFs, porque eu acho mais prático, eu acho mais simples, retorno muito parecido. Se você investe através de BDR, fica atento aí em relação ao market maker, procura saber sobre o BDR que você está comprando e para saber se você não está sofrendo alguma penalização com taxas. Recomendo fortemente que você continue expondo a sua carteira de investimentos a produtos dolarizados, isso é uma ótima decisão, e que você faça uma boa diversificação da sua carteira de investimentos, porque vai ter um ano com certeza de que as ações americanas, por exemplo, talvez não tenham um desempenho tão bom quanto a bolsa brasileira, ou quanto os fundos imobiliários, e com a diversificação entre as classes de ativos, você vai ter sempre exposição a todos esses mercados. Espero ter esclarecido todas as dúvidas, um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.